Isso aí, vamos lá, vamos começar aqui. Olá, olá a todos que estão vindo a este podcast. Eu sou o João. Eu sou o Pedro. Isso aí, Pedro. Estamos com a primeira entrevista do ano. Começamos aí 2023, já temos entrevista. Quem é ele, Pedro? Bom, ele é proprietário da empresa Aiga Group, mais conhecido como Aiga. Seja bem-vindo, Aslan. E aí, Islã? Obrigado, Pedro. Obrigado, João. E aí, cara, tudo bem? Como você tá? Cara, Tudo bom certo? demais a conta. E vocês aí? Invernou de um jeito? A gente tá bem, estamos seguindo ainda Por quê? a nossa vida. E aí, cara, como que tá aí vivendo em Goiás, cara? Você tá em Goiás? Isso. Goiânia, capital. Cara, vou falar pra Goiânia? você, aqui como eu. Cara, a economia aqui é fantástica, cara. O desenvolvimento aqui é excepcional. O pessoal aqui é futurístico demais, sabe? Que a gente sempre nossa, a gente já tem praia aqui, aqui no estado de Goiás. Em si, aqui tem um dos maiores complexos de parques de diversão do país. A gente está tendo o maior shopping da América Latina também, que é o Passeio das Águas, que está na capital. A gente tem um hot park, inclusive eu comentei até da praia. A gente tem uma praia artificial linda, perfeita. Eu só consegui conhecer ela por pessoas que participou lá e fotos também. Ainda não tive a oportunidade de ir lá, no caso. Cara, Goiânia, por estar bem centralizada, cara, realmente isso abriu um leque, sabe? Tudo passa aqui, tudo. Sai do sul para o norte, norte para o sul, tudo passa aqui. Aqui É um, realmente está bem centralizado. é um lugar bem desenvolvido, assim, porque, tipo, Com, em ah, Goiás e Brasília sempre foram um lugar de uma economia boa, só que nem tanto desenvolvimento, era meio que chamado de. É no meio do nada, tá ligado? Meio que do nada, assim. Você acha que tá é, bem desenvolvido agora, Goiás? com certeza, desde a época que abriram o Cerrado, é, o agro tomou de conta, sabe? E realmente o desenvolvimento aqui cresceu. Hoje em dia você, assim, a visão hoje de Goiás para as demais capitais é pau a pau, sabe? Não fica para trás, não. A gente tem uma boa governança aqui, a gente está com um dos melhores salários para policiais militar e civil, a gente está com o melhor índice de desenvolvimento de alunos, né? No caso do colégio do ensino fundamental e médio. Então, a gente está aí justamente pau a pau com essas capitais maiores aí também. Assim, a segurança aí tá boa? Com certeza, aqui tá, assim, é um dos maiores índices de segurança do país, está aqui, justamente em Goiás, aqui. Que assim, você vê um caso ou outro de homicídio muito isolado, mas os estudos aqui, a perícia, essa polícia mais especificada para desvendar caso, para fazer pesquisa. Eu não lembro o nome agora, mas se não me falha a memória, é a Polícia Civil que cuida dessa parte. É a Civil e Científica. Cara, é ninja esse cara aqui. Você vê esse povo trabalhando, você fica surpreso. É, é um estado que a Polícia Civil ela trabalha mais na rua? Porque, tipo, aqui no Rio de Janeiro. Tinha até um projeto de juntar meio que a Polícia Civil com a militar, porque elas têm meio que um racha, sei lá, algo assim. Elas trabalham bem na rua, assim, junto com a militar? Cara, você vê muita polícia aqui. Muita mesmo, muita. Você não tá entendendo, é tipo, cada esquina tem polícia, sabe? Então, o índice de assalto aqui é mínimo para nenhum. Eu não tô em Goiânia agora, eu vim para minha mãe aqui, eu tô no interior. 70 quilômetros de Goiânia, capital, no caso. Cara, a segurança é extrema, assim, sabe? Se você ouvir um caso de roubo, vamos supor, agora, vamos supor que daqui 3 horas a polícia já identificou a quadrilha, tá? Já prenderam, já estão investigando e já estão desmontando outros esquemas. O pessoal aqui está muito prático. Legal, legal. Só um exemplo aqui agora, houve 2 roubos na joalharia aqui no shopping Cidade Jardim. Se não me falha a memória, foi duas joalherias diferentes. Só para você ter noção, em torno de 2 horas e meia, eles já tinham encontrado o suspeito com a mercadoria, né, que foi ali identificado que era fruto de roubo. Já foi efetuadas as prisões
já desmontaram outras quadrilhas de outros grupos, identificaram grupos em São Paulo, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Aí já acionaram as polícias locais e já começou mesmo a desmontar, sabe, em cima do povo. E olha que tudo começou aqui. Já começou em cima do povo e começou a fazer prisões. Às vezes a gente não vê isso porque, não sei se vocês têm noção, mas a gente está vendo um governo agora que, de certa forma, tem um pé para esse lado, né? Esse lado de apoiar bandido, de cultivar bandido. Então você não vê essa notícia repercutir como ela deveria ser generalizada, né? E infelizmente, mas eu entendo e acompanho isso e vejo que é fundamental a praticidade da polícia no estado de Goiás hoje em dia. Inclusive, recentemente, ela ajudou a identificar um membro da máfia italiana aqui em Goiânia. Só para você ter noção. O cara não fazia movimentação, só que ele tinha um pé no negócio, tinha participação e conseguiram identificar isso e o cara foi preso. Passou pela investigação, foi comprovado, o cara foi preso. Não, chique, o cara rico, bilionário, várias posses aqui, monstro. Aí que você tenta entender como que chega numa pessoa, qual que é o processo, qual que é a estrutura. Aí você vê que a especializada tem todo um pé lá dentro. Né? Aqui o acompanhamento é em tempo real. Tudo que está acontecendo, eles estão sabendo aqui. Se vocês chegarem a ver algum dia em Goiás, cara, vocês vão ficar surpresos. Surpreso, realmente. Não é porque eu moro aqui que eu posso jogar lá para cima, não. É porque realmente é algo que eu vejo no dia a dia. Eu quero entender sobre esse caso do cara da máfia italiana. Como assim o cara da máfia italiana foi preso em Goiás? Eu não fiquei sabendo disso aí. Já faz até um tempo, já isso até uns 6 a 8 meses. Eu fiquei até surpreso com a ligação, né? Ele tinha ligação com o tráfico internacional, só que ele não tinha uma participação direta. Ele só era membro. Mas aonde que ele foi preso? Pela influência. Tráfico de influência. Conseguiram identificar. Até hoje, se não me falha a memória, essa é uma notícia recente também que eu fiquei sabendo, que foi preso o último membro da máfia italiana. Essa máfia é gigante, ela tem estrutura em todo canto. É bem nazista também, tem estrutura em todo canto. Nunca acaba esse povo. Inclusive, acho que até falei com você, não foi, João? Que a Argentina, ela é o maior berço de nazista do mundo. A maior concentração de nazistas hoje na nação, em todo o mundo, não está mais na Alemanha, está lá na Argentina. América do Sul, né? Algo assim. Isso. Mas a influência lá é grande. Bem que a Argentina não é tão miscigenado, mas os caras vêm bem pra América do Sul, né? Lugar bem tropical, né, tal. É um pouco estranho, sei lá. Sei, entendi muito que na Argentina logo, né? Pedro, quer fazer Eu alguma acho que tem uma visão geográfica. Eu entendo que tem uma visão geográfica ali. Porque você só vai entender isso com a ligação que eles conseguiram encontrar da Argentina, que liga todas as Américas até a Amazônia. Tem uma linha ali, sabe? Tem um rastro. Se não me falha a memória, era meio que um túnel subterrâneo. Claro, lógico que tem uma cidade, uma antiga cidade na Amazônia, né? Que já foi identificado. Eu entendo que é geográfico. Aquela que a Choquei postou. Não entendi. É aquela que a Postei chocou. Não, a Choquei postou, é aquela? Cidade antiga? Eu acho que é Ratanabá a cidade. Diga Essa aí, Ratanabá. Postei chocou isso. Nossa, meu Deus. Apostei. Não. A Choquei postou esses dias aí, cara. Não sei se é verdadeiro ou não, cara. Parece que é mais uma teoria. Não, é verdadeiro. Foi identificado. É verdadeiro. Que... Existiu uma nação. Existiu uma nação, existiu um povo ali. Realmente existiu ali. Você vai perceber. Às vezes você não vai conseguir pegar agora. Mas se você for em alguma cidade do norte, você ainda consegue ver alguns indícios, traços do povo que esteve lá visitando. No caso, saiu uma cruzada da Alemanha,
que veio justamente para a Amazônia, para estudar o que tinha aqui, né, no caso. Até hoje, essa notícia que eles tinham lá uma estátua da cruz invertida dele, aquele suástica nazista deles, que eles falam, no caso, suástica mesmo, né? Tinha lá e ela caiu, aí saiu, virou manchete. Peraí, o ponto é que eles foram pra Argentina porque é um lugar posicionado que é perto da Amazônia, né? Que tem raça na barra. Não é isso que você tá falando? Eu acredito que a ida deles para a Argentina pode ser que seja geográfico, mas para estudar Ratanabá eu não consigo identificar muito bem uma ligação. É complicado dizer, porque eu não sei se você vai ter ciência, mas Rita teve a posse dos maiores conhecimentos do mundo. Ele conseguiu juntar cientista, especialista em tudo. Aí saíram e foram estudar o mundo. Eles estudaram todo mundo, tudo. Eles mapearam todo mundo, eles mesmos. Aí conseguiram identificar alguma coisa aqui. Eu não sei se foi ouro, foi prata, alguma coisa em particular que chamou muita atenção. Que eles fez muitas excursões para cá, muitas mesmo, muitas. Eu acho que um desses motivos foi ter feito um polo lá na Argentina. Eles têm polo lá, organização, tudo certinho. Só que achar e identificar é difícil. Porque eles estão bem mais à frente, questão tecnológica. Ivan, como que eu sei disso? A gente vai ligando os pontos, sabe? Aparece um ou outro. Pode haver indício de ter, já pode trazer uma suspeita gigante. É igual aquela mesma. É meio que óbvio. Se você sente o cheiro da fumaça, é quase certeza que tem fogo ali. É notório que tem fogo. Ou seja, você está sentindo um leve sentimento de fumaça. Mas ali você já vai perceber que tem fogo. Ou seja, já tem uma comunidade lá se agrupando, se readaptando. É, tem gente que vai pra Amazônia pegar riquezas naturais do lugar, né? Não sei, né? Mas tipo, já de ir pra Amazônia você já acha muita coisa, já, porque tem bastante coisa lá. Bom, Pedro, você quer fazer alguma perguntinha aí? Pô, eu tenho uma pergunta para fazer para o nosso querido Aslan. Bem, Aslan, responda, por favor. Como Claro. você acha que está a situação do Brasil com o novo governo e você acha que tem perspectiva para receber mais investimentos? Olha, é uma pergunta um pouco complicada de ser, sabe? Porque o governo petista nos anos anteriores, além da confusão que trouxe, tudo bem, você vai conversar com a pessoa mais velha, você vê a justificativa. Roubou, mas trouxe para o pobre. Mas vem cá, uma coisa vai justificar a outra? Não, eu acho que não. Então, Basicamente, sei lá, é como se lá, fosse Robin Hood, ele rouba, mas dá para os pobres. Esse é o aquela, sentido do PT. você entendeu? Aquela óbvia frase que o Lula sempre fala: o ladrão roubou o celular para tomar cervejinha. Não deixou de ser um crime. Pô, de fato, tem razão, cara. Mas fala O aí, que tu que a acha gente... que tipo, tem futuros investimentos aqui no Brasil com esse novo governo? Óbvio que não, cara. Como é que um estrangeiro vai pôr o dinheiro aqui, sendo que o histórico do partido, o histórico do Lula é de roubo? Eu tenho certeza que ele vai maquiar, vai levantar uma hold de um laranja e desviar esse dinheiro para lá. É o que o PT sempre fez. Aquele cheque de 200 bilhões que está na mão do Lula lá não é para outra coisa. É o tráfico. O Lula, ele tinha que ser indiciado em principal tráfico de influência. Ele foi preso, condenado. O cara é um descondenado. Disso aí tu tem um belo ponto, cara. Tipo, pô, o Lula, a prova viva de que o cara cometeu vários negócios errados, assim, já tava escondendo, mas a prova viva é que ele foi lá pra 2018 preso. Tudo bem que ficou só um ano assim preso, mas voltou. Aí o pessoal decidiu votar nele de novo, mesmo assim botou, sei lá, foi o primeiro ex-presidiário a ser eleito presidente, tá ligado? E como ele tem, como você disse, ele tem um certo histórico ruim junto com o partido, dá um certo medo confiar tamanho dinheiro para investir no país e acabar dando mais corrupção, assim. Isso é um ponto bem favorável, sei lá. Só que, sei lá, você não acha que, sei lá, nem um pouco, tipo, só, mesmo que entre pouco a pouco, assim,
tu acha que daria uma certa melhorada no país? A gente vai entender que as estatais que estão privatizadas, no caso da Petrobras, a Petrobras não perdeu tanto dinheiro assim à toa, por nada. Teve um motivo específico. E é o tráfico de influência que o Lula exerce no Brasil, somente nas estatais. Não Entendi. há, não há notória, não há a pessoa que põe dinheiro aqui, ela tem que entender que ela vai se expor num risco maior, porque só para você entender, o ministro da Economia ele fala abertamente, ele só fez 2 meses de faculdade de economia, o cara obviamente não entende nada. Olha do que a gente saiu do Paulo Guedes, tá? Um cara excepcional. O que aquele cara fala ali é muita realidade. Aquele cara conhece de tudo, aquele cara. E a gente sai de um cara excepcional, que é o Paulo Guedes, e entra um cara medíocre que é meio que expulso de São Paulo. Ele é meio que expulso, porque ele não conseguiu a sua reeleição e entregou o governo nas piores condições. E olha que o estado de governador de São Paulo, você já sai dali, no caso, para concorrer a uma presidência. É o caso que o Tarcísio vai puxar, né? Agora eu tenho que entender se o Tarcísio quer vir ao lado do Bolsonaro, ele vai querer arrancar uma paridade. Complicado dizer ainda. É um pouco cedo para falar alguma coisa sobre isso. Entendi. Tem alguma pergunta, João? Por que você acha que o Lula cometeu tráfico de influência? João, seu áudio cortou um pouco, eu não Por que você acha que o Lula ele cometeu o tráfico de influência? entendi. Por que ele cometeu tráfico de influência? Sim. Ó, vamos lá. A gente só vai entender isso voltando no passado. O Lula se envolvia em alguns escândalos de corrupção? Você consegue me responder? Sim. Eu discordo, tá? Ele não se envolvia, mas ele tinha cabeças alocadas pronto para fazer o que ele quisesse. Então ele exercia uma influência direta, mas ele não participava, porque qual que era a intenção? Se desmontassem o labirinto ou o xadrez, não chegava nele. Essa era a intenção. Até porque os cabeças que de certa forma caíram foi os que delataram o Lula. Qual que era os apelidos do Lula? Nini, Brahma, entre outros aí. Então, esse tráfico de influência dele direto, porque ele comandava. Ele chegava no ministro, vai lá e faz. Vai lá e faz, vai lá e faz. Vai lá e manda. Vai lá e manda uma parte, tira a outra e devolve para o partido. Porque ele enriqueceu o partido. Todo o dinheiro que rodou, que a gente vê em torno mais ou menos de 1 trilhão que foi desviado, era mais ou menos isso, veio todo para o partido, em hold, em outros negócios. Você acha que esse dinheiro que sai do BNDES e vai para um partido, para um país que vai falar que vai fazer uma obra e não paga de volta, como que você acha que esse dinheiro foi reutilizado lá? Eu nunca Oi? cheguei a conhecer uma obra fora, mas eu entendo que chega lá, uma das construtoras autorizadas já ter uma hold para fazer alguma parte do dinheiro, já separar ele para voltar de novo. A preocupação do governo não é fazer a obra lá fora, até porque isso não é do nosso interesse, fazer uma obra lá fora. Não é porque a gente não vai ter o recurso direto, sendo que é o nosso dinheiro. Mas para o partido é ótimo, porque o dinheiro vai, mas ele consegue voltar na porcentagem maior. Ou seja, o governo exerce uma participação lá dentro. O partido, no caso, né? Aí você acha que é por isso que o- os investimentos não devem vir para o Brasil em grande escala por causa disso? A gente tem que entender que Brasil tem espaço para crescimento. Só que a gente só vai entender isso se tiver administração. O país não tem administração. Se o Lula tivesse colocado um cara conceituado que entendesse realmente economia lá dentro, até faria sentido. Mas o Haddad, isso é notório que ele conseguiu uma posição lá dentro por causa da influência dele, que ele teve no partido. Isso é notório, notório. É quase ninguém que vai discordar disso, só se for um fanático que vai discordar, que vai falar, não, o Haddad entrou por mérito, porque ele é especialista, entende. Óbvio que não, né?
Pra mim, cara, pra melhorar, começar a melhorar, tem que ter 10 anos aí, cara, de mudança. Pra mim é um passo muito demorado. Tem que mudar muita coisa ainda para as Certeza. coisas começarem a mudar. Bom, mas vamos para um caso que está em alta, né? Que é o rombo descobrido das Americanas, cara. É, bom, as ações elas valiam R$ 14, né, da Americanas, mas agora caiu para menos de 70 centavos, mais ou menos. Você acha Sim. que agora que vale a pena de entrar, cara? O que tu acha? Ai, eu queria deixar bem claro antes de falar das americanas que eu não vou passar um ponto de recomendação de compra ou venda, tá? Até porque para a gente não conseguir ter uma interferência, até tudo bem, a gente não exerce uma influência gigante sobre algumas pessoas, mas quem está participando não vai cair naquela besteira de comprar ou vender pela minha simples análise, tá? No caso das americanas, ela conseguiu, né, pedir o processo de recuperação judicial e é óbvio que o BNDES vai financiar isso, vai fornecer toda a estrutura, o dinheiro no caso, para conseguir se manter. Aí, igualmente aprovado por uma ordem judicial, que foi, inclusive, que a Oi também teve benefício, que realmente levantou a Oi, né? A Oi conseguiu sair da recuperação judicial recentemente. Eu fico feliz até mesmo pela Oi. Oi é uma empresa que eu vi que ela foi muito guerreira, tá? Durante todo o processo de recuperação que ela passou e conseguiu sair pagando as contas e, Posições ao- baratinhas também, cara. com certeza, conseguiu pagar as contas. Além disso, ela teve algumas estratégias, né? No caso, foi realocar as ações, renegociar alguma dívida e cortar gasto. Faz muito sentido se reestruturar, sabe? Para alcançar um novo objetivo. A Oi, por exemplo, fez a venda da Oi Móvel. Eu fiquei muito triste, porque eu sou cliente da Oi. Na Oi eu tinha um plano ilimitado lá, que eu só fazia uma recarga no mês e, tipo, eu tinha muita internet, ilimitada, sabe? Então eu conseguia acompanhar diversos arquivos, YouTube, e-book, Twitter, Instagram. Então eu conseguia acompanhar tudo aquilo ali em tempo real, algumas lives. Eu não, tipo, não tinha que ficar refém de um plano se meu plano realmente eu cobrir aqueles gastos, sabe? Eu ia fazer no Instagram, TikTok, alguma mídia social do tipo. E eu fiquei triste, mas obviamente para sair desse processo de recuperação judicial e já começar a andar com as próprias pernas, é preciso ter sacrifícios. Deixa eu só pontuar Oi, aqui fala. antes de vocês continuar, tá? É notório que as americanas teve uma posição de esquerda, apoiou o Lula. Eu não sei se houve uma participação direta no governo com contribuições, mas é bem provável que o partido em si, por essa contribuição, venha a ser beneficiado, tá? É bem provável que o PT venha beneficiar as americanas pela certa influência que ela exerceu. Mas a gente está falando de uma dívida de quase 42 bilhões, né? É algo assim surreal. Eu sinceramente não consigo imaginar o que é 42 bilhões, tá? E não é porque é uma empresa que tem posição política que eu vou torcer contra, que eu quero ver o fim dela ou a maldade dela, jamais, né? Eu entendo que fizeram alguma bagunça lá dentro, tá? Isso não foi de agora, já tem um bom tempo. Se não me falha a memória, isso começou já tem uns 10 anos atrás, essa maquiação. E eu entendo que vai existir pessoas que vão ser punidas severamente, eu acredito nisso. Não, é difícil acreditar no processo judicial, mas eu acredito que as pessoas que fizeram essa maldade, isso foi uma maldade e inclusive de mau gosto, tá? Porque isso foi realmente uma maldade, de certa forma, induzida. A pessoa fez aquilo ali querendo fazer e a pessoa precisa ser punida. Eu acredito que tem muito mais pessoas envolvidas nisso e elas precisam ser punidas severamente. Só que antes disso acontecer, eu não recomendo nada para a Oi agora. Inclusive, falo até para quem está nos ouvindo agora, não deixe de comprar nas Americanas pelo posicionamento político que ela teve, tá? Não deixe. É, além de ser uma empresa de ter uma grande participação nacional, ela também tem internacional e consegue fornecer produtos e de diversa forma. Ela tem e-commerce, tem a loja presencial, ela consegue fazer sua própria entrega, então ela não terceiriza para alguma transportadora. Então ela é uma empresa que está bem alocada hoje no mercado.
E eu fico muito triste de saber disso, vindo logo das Americanas. Não sei se foi algo mais político, mas eu acho que teve mesmo muita corrupção ali nas Americanas. Você acha que teve? João, seu áudio tá cortando um pouco. Você pode falar um pouco mais alto para mim, por favor? Então, eu não sei se é algo mais político, mas eu acho que Americanas ela teve muita corrupção lá dentro. Acho que teve isso. Muitas coisas feito escondido, tá ligado? Algo assim. Você acha que teve isso? Olha, até onde eu sei, a gente não tem uma perícia que identificou realmente o que aconteceu, tá? Mas a gente entende o seguinte, que o que era dívidas para banco, eles colocou como dívidas qualquer, entendeu? Eles não colocou dívida para banco, ou seja, eles não pagavam com porque a dívida para o banco é uma coisa, a dívida para o fornecedor é outra. A dívida para o banco ela acarreta juros. E os juros ele é rotativo. É juros em cima de juros. Quanto maior a dívida, mais é isso. O maior alarme das Americanas, o que trouxe o boom mesmo, não foi a dívida para fornecedor, foi a dívida para os bancos. Porque é muita coisa devendo para banco. Só para você ter noção, o Banco do Brasil é quase a metade disso. Quase a metade desse valor. É muita coisa envolvida. Então, foi um erro da administração, sim, tá? E eu acredito que deve começar por aí mesmo, punir. E realmente deve punir também quem se aproveitou disso. Mesmo inconsciente ou não, eu acredito que tem que ser punido. Aí essa dívida acarretou diversos juros aí de muitos anos. É, É, quer fazer a pergunta? Não sei se eu respondi a tua é. pergunta. Era isso mesmo? A pergunta pode fazer. Vai lá. Bom, eu queria saber, basicamente, se você tem algumas dicas para quem está começando a investir agora no mercado. Eu queria saber as suas dicas de profissional, digamos assim. Entendi. Antes de começar a investir, preciso só clarear um pouco a mente de vocês. Investir tem diversas funções, tá? Uma delas, que para quem está começando, invista primeiro em você. Procure se reeducar, tá? Procure estruturar sua vida psicológica, resolva seus traumas, busque roupas, calçado. Tenha em mente que as pessoas que você vai se relacionar têm a mesma certeza de crescimento, inclusive seus amigos. Eu tenho uma frase comigo que eu sempre carrego ela. Me mostre seus amigos que eu digo quem é você. Olha como isso é forte. Olha a influência de um amigo sobre as nossas vidas. Eu queria trazer também outra frase que vai realmente clarear a mente de vocês aqui brevemente. Quem sobrevive é quem se adapta às mudanças, tá? Tudo bem, a gente hoje veio um padrão meio afeminado, mas eu não estou dizendo que aquilo ali tem que ser um padrão real para nós, né? Eu acredito que a gente precisa, sim, de uma readaptação, a gente precisa, assim, começar a melhorar o nosso aspecto, melhorar os dentes, melhorar a alimentação, melhorar a nossa estrutura corporal, começar a usar um perfume mais caro, uma roupa mais cara. Eu entendo que isso é primordial. Invista primeiro em você, somente em educação. Porque depois que você tiver com a sua vida reestruturada, você vai ser muito melhor e muito mais sucedido quando você tiver problemas, Primeiro, você desculpa, realmente... Você está desculpa te ouvindo? interromper. Então, primeiro você começa a pensar por si mesmo, no caso, você tipo, dar uma limpada na sua cabeça e pensar um Isso. pouco o que você vai fazer. Invista Você vai dar uma investida assim, mas você tem que pensar primeiro em você e mentalmente o que você está fazendo. Seria tipo isso, um calma, no geral. com certeza, realmente, buscar uma educação, tá? Se reeducar. E eu gostaria de trazer até uma frase de um pensador norte-coreano, é o Alvin Toffler, não sei se vocês já ouviram falar, ele morreu agora em 2016. Ele diz que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender de novo. É muito difícil, cara, você ter que mudar paradigmas, mudar conceitos, mudar a si mesmo. A gente está vivendo uma sociedade que, cara, o que é isso? Que mudança é essa? Como que acompanha? É surreal isso. A gente está passando um processo de aceleração gigante.
Não que a gente precisa acompanhar, mas a gente precisa entender tudo que está acontecendo. E muitas pessoas, talvez até mesmo que nos acompanhem, não entende isso. Você não precisa entender, você só precisa estar bem consigo mesmo, tá? É aí onde eu quero chegar. Invista primeiro em você, na sua educação, no seu perfil. Esse é o ponto X. Antes de qualquer outro investimento, invista em você. Verdade, verdade, verdade. Acho Então, que em primeiro lugar, saúde mental. Nisso você tem razão. Com certeza. Agora, tipo, eu tô curioso realmente para saber tipo, o estilo do investimento no mercado. Como você disse, tem vários tipos que você vai investir. Mas para o seu tipo, assim, você, dando sua opinião pessoal, qual seria um bom no mercado assim de investimentos? Para tu assim, investir assim, dê um sucesso para você. Tanto mentalmente quanto questão de dinheiro, entende? Entendo. Financeira, vamos lá. A questão psicológica, ela é muito primordial, porque ela que vai conseguir influenciar a forma que você vai trabalhar com seu dinheiro. O dinheiro, de certa forma, tem uma participação, sim, lógico, de como que está entrando, a forma que vai entrar, mas a psicológica, ela é muito importante para quem trabalha no mercado financeiro, tá? É muito importante entender isso. Então, estar no investimento que você vai se sentir confortável é muito melhor do que estar num investimento que você vai correr mais risco. Exemplo, é muito melhor para uma pessoa que tem um controle emocional estar numa empresa de fundos de investimento, galpão, shopping, alguma coisa atrelada a isso, aos FI, do que uma pessoa que está com a mente meio abalada, está buscando alguma coisa na Petrobras, vendo que a cada dia mais ela só cai e perde valor. E eu tenho mais ou menos em torno de que a Petrobras chega a 10, 11 reais. São valores que ela já esteve em um passado recente, se não me falha a memória, foi em 2016, 18, 11. Se não me falha a memória, foi em 2011. A Petrobras chegou a esses valores, sendo que ano passado ela bateu o maior recorde de pagador de dividendos que esse país já viu. Algo surreal. Tudo está envolvido com a economia. A economia vai ditar os próximos passos. Por isso que eu falo, não invista em nada agora, invista em você. Eu não sei se eu consegui responder tua pergunta, João, era isso mesmo? sim, sim, era. Oi, Era fala por aí. aí, era por aí. Não, eu acho que você tem que quem é jovem, claro, tá começando a ter uma vida, já indo para ser adulto, etc. Para mim, eu acho que a pessoa tem que estudar bastante, né, buscar algo que a pessoa quer e, cara, tentar morar num lugar bom ou até sair do Brasil mesmo. Para mim, tem que ser isso, tem que pensar desse jeito, você tem que começar a estudar bastante, arrumar um trabalho bom e ir crescendo, claro, né? O que você tem. Pode ser aos poucos, mas tem que buscar sempre a grandeza, né? Acho que é algo assim. E, cara, que tipo de investimento você acha que tá bom para entrar agora? Você falou que não vai indicar algumas empresas, mas que investimento você acha que é bom entrar agora, né, de dinheiro? Você acha que tem que entrar em renda fixa? Tem que entrar em é, é, coisas mais eletrônicas, sei lá. Qual que você acha Sei que lá, de pode ser bom bitcoins, para por entrar exemplo. agora? Tá bom. João, pela pergunta, tá? Gostei muito da sua pergunta, inclusive das demais também. Olha, infelizmente, a gente saiu de um processo de crescimento, tá? É notório que houve uma pausa no crescimento do Brasil, tá? A gente ficou em 2022, perdão, 2022 a gente teve uma pausa no crescimento. A gente viu entre 4 anos algo tão expressivo em crescimento que, sinceramente, a gente nunca pensou que ia ter essa pausa agora. Justamente a pausa que o Brasil não precisava dela. O Brasil precisava continuar no ritmo de aceleração, de produção e de incentivo. Infelizmente, a nossa moeda hoje já não está mais interessante para investimento, tá? E o que eu aconselho, tá? Não é uma recomendação de compra ou venda, já deixo bem claro aqui, mas se for para investir, seria em dólar. Dólar, ou então manter investimentos em algo não tão atrelado à economia. No caso, algumas estatais que têm uma influência direta com o governo. Acha estatais?
for para entrar. Por quê? Foi, já foi. É Por que igual, você é acha igual isso? porque o Lula exerce um tráfico de influência direto, né? Você vê, agora o senador que renunciou, ele renunciou para exercer função de presidente lá dentro. É o Jean Paul, mais ou menos alguma coisa nesse título, que foi eleito senador. Aí ele renunciou ao cargo de senador e vai assumir a presidência da Petrobras. Ou seja, o Lula tem um pé lá dentro. Mesmo querendo ou não, ele tem um pé lá dentro. As decisões que vão ser tomadas vai passar no gabinete dele. E a gente já tem um histórico meio que feio. É um histórico feio o histórico do PT. Não é um histórico bonito. É um histórico feio, é um histórico de escândalo, de corrupção expressiva. Todo mundo sabe que o PT roubou. É difícil você achar uma pessoa que ele vai dizer, o partido do PT não roubou, o Lula não roubou. Você não vai encontrar uma pessoa assim, porque o Lula foi condenar. E aí, volta a dizer, não justifica você roubar e você devolver ou alguma coisa, ou pagar de outra forma, ou incentivar de outra forma. Não deixa de ser um crime. Bom, Roubar para defender. bom, agora vamos deixar um pouco de falar de política e de investimento. Bora mudar o assunto, acho que você até vai gostar. Carros. Bom, me fala quais tipos de carro você gosta de usar e quais, tipo, menos especificamente, assim, que tu gosta. Esportivo, casual? Você prefere quais? Eu vou falar para vocês que eu tenho um pé, assim, realmente dentro da caminhonete, né? Eu gosto muito da caminhonete, até mesmo pela agilidade, pela praticidade. É um carro que você consegue ir em todo canto, consegue ter uma desenvoltura, mas vai depender muito do público, tá? Vai depender muito da função, para que serve. Hoje em dia, eu acredito que a expansão desses carros elétricos vai beneficiar muito a economia e o nosso ecossistema também. Mas até então, a gente não tem nada certo. Tudo bem que o carro da Tesla, ele vem com uma proposta até boa, né? Que é essa autonomia boa, vem um carro que já, se não me falha a memória, já vem com algumas placas recarregáveis e já vai recarregar mesmo a bateria através da energia solar. Olha, é um pouco complicado de ser, porque eu preciso entender diversos perfis. Se é uma pessoa mais simples, ela não pode pegar um carro, um turbo, ou um carro esportivo, né? Vamos dizer assim, uma McLaren. Até porque não vai ter condição. Assim, é muito diferente você ter um carro aqui no Brasil ou um carro nos Estados Unidos. Lá você consegue ter um carro. Aqui não. Aqui fica muito mais caro ter um carro. Então a gente precisa mudar uma política de economia justamente nessa tributação, porque, gente, chega a ser absurdo, sabe? Chega a ser absurdo como que o Brasil recolhe tanto imposto assim em cima de carro, sendo que é um meio de transporte, de locomoção que beneficia todo o ecossistema. Você vê, você tem borracharia, você tem mecânica, você tem gasolina, então influencia direto, injeta dinheiro direto na economia. Mas carros é igual, venham dizer, né? Se a pessoa tem um perfil mais econômico, com certeza ela não pode optar por um carro que vai gastar mais, que tem uma despesa maior. Ela não vai conseguir fazer isso, porque o perfil dela é econômico. Então ela só vai se adaptar mais com um carro 1.0 ou 2.0, que não no carro Um carro 2.0. econômico, assim, desculpa te interromper. É Não, tipo um claro. carro econômico, assim, que você diria, sei lá, como se fosse, sei lá, um pequeno carro da Gol, casualmente, da Fiat. Esses carros que, assim, que a gente vê todo santo dia de um cara normal. Sempre tá tentando fazer uma economia, por assim dizer. Tem. Eu não entendi sua pergunta, bem. Você pode ser um pouco mais direto? Basicamente, tipo assim, uma recomendação de carros que seriam bons para as pessoas que são comuns, assim, como você mesmo disse. Essas pessoas que você sempre está economizando de certa maneira, o pessoal sempre carros Sim, novos, claro. tá achando um negócio. Um Certo. carro assim bem barato, mas que fosse de boa de se usar, entendeu? É esse Cara, o sentido da pergunta. eu sou muito fã desses carros da Chevrolet, principalmente esses 1.0 que estão chegando. A gente já tá vendo 1.0 turbo, que é a álcool, né? Que é no caso o etanol. Então, a gente tá conseguindo desenvolver um crescimento nesses carros a álcool
que é muito importante justamente para o nosso ecossistema. Mas, em particular mesmo, eu sou muito fã bastante desses chineses, no caso. Se não me falha, você pode até me corrigir. É o Honda, Toyota, Kia. o Honda, a Honda, no caso, o Honda Civic e o Corolla Toyota. Sou muito fã desses carros, porque o desempenho deles, no caso da queima da combustão, é mínimo, sabe? São um carro muito econômico mesmo. E não é um carro que vai gerar muito problema, no caso de manutenção, não é um carro que vai prender numa mecânica, né? Mas são dois carros, assim, que eu sou muito fã mesmo. Ixi. Eu me falha a memória, o É, Honda caiu de linha, mas eles excepcional, cara. são bem tecnológicos, né? Bem Sim, tecnológicos. sim, com certeza. Mas Mas, como o alto, eu tenho um pé mais na caminhonete, sabe? Nos carros mais altos, SUV ou mesmo na própria Amarok Hilux, um S10. Sou muito fã desses carros. caminhonete bem grande, né? Bem grande. Com certeza. Eu sou É, alto, sabe? Então eu preciso de um carro maior para mim. Porque eu não sei se vocês vão entender, mas se você pega um carro baixo, no caso do Golf, cara, uma pessoa alta, cara, você toda vez tem que envergar para entrar dentro daquele carro, cara, vai chegar uma época que vai ficar chato. Você não quer mais agachar para você entrar dentro de um carro, sabe? Você chega, cara, eu não quero mais esse carro baixo aqui, porque eu não dou conta. Então a pessoa opta por um carro maior, até justamente para facilitar essa entrada. Acho que os carros precisam ter essa acessibilidade, né? Deixar mais dinâmico a entrada. Eu não sei se você já percebeu, tem um carro que é difícil de entrar, cara. Você vai entrar nele, você tem que fazer um movimento, sabe? Todo um gingado. É esquisito. sim. E também é mais confortável também, né? É mais É confortável. bom, com certeza. É um É, carro grande, é bem legal. um mais conforto. É É, bem, primordial. acho bom isso. Se eu tivesse um carro, eu escolheria um carro confortável. Escolheria isso. Um carro confortável. Mas só pra você E, entender, a força dos carros tá vindo tudo nesse quesito, né? Nesse ponto. O conforto hoje tá ditando tudo. como assim? Hein? João, não tô conseguindo te ouvir. Não, como assim você acha isso? É, cortou seu áudio, eu não consegui ouvir. Você pode Não, repetir, por favor? perguntei como assim você acha que é isso aí? No quesito de conforto, né? Eu acho que todos os carros conseguiu melhorar isso daí, né? Conseguiu melhorar a acessibilidade. Só que falta parte do governo, né? Melhoria na questão dos impostos, cara. Isso é surreal. Isso que esse povo faz chega a ser a maldade. Hoje um carro mais baratinho tá R$ 100.000. Tá? A gente, ó, pra você ter noção, o Gol, se não me falha a memória, foi o G7, o G8. O carro chegou a R$ 80.000, cara. Como assim? Cadê o incentivo do governo? O governo está aí justamente para trazer essa acessibilidade para o povo. Mas a gente está vendo a inversão. Vai entender isso no caso do salário agora. Você vê, numa canetada lá, eles conseguiram aumentar os próprios salários. E quem realmente mantém essa economia de pé, que é o contribuinte, eu não vê. Quem realmente precisa, né? Eita, cara, por causa do dólar, né? Por causa das peças, né, que vêm de fora, aí fica mais caro por causa disso, né? Do Só que, dólar. não, a gente já produz isso aqui. A gente já consegue É? ter um desempenho de trazer peças de montadores, já tem espaço aqui. Hyundai já tem espaço aqui, a Honda já tem espaço aqui. Já está tudo aqui. O que que acontece? O maior problema é a burocratização. Opa, se eu não me engano, acho que o João caiu agora. Ele ficou bem quieto. Então vou É, mudando a pergunta. Vou Ok. fique à mudando a vontade. pergunta. Pois bem, celulares. Praticamente todo mundo tem um. Você poderia recomendar quais tipos tem mais vantajosos atualmente? A Apple, que é bem avaliada no mercado, ou a Android, que tem um preço mais ou menos em conta, assim. Qual você acha os melhores celulares assim atualmente e com bom uso para se usar? Certo?
É que você, desculpa, assim, mas sei que você entende. Claro, claro. Não, ótima pergunta. Eu já trabalhei com celular, já tive uma revendedora de celulares, já tive uma participação direta numa empresa de manutenção de celulares, então eu conheço um pouco a parte disso. Cara, mas eu, assim, em particular, questão de tecnologia, acredito que a iPhone, no caso da Apple, cara, tá surreal muito na frente dos demais, sabe? Muito mesmo. Eu acredito que a Samsung em si, ela vem passando por um processo de mudança, vem tentando trazer melhorias em desempenho. A Samsung mudou muito nesses anos. Então, eu sou muito fã da Apple. Não sou cliente, mas elogio sim, porque é o celular que está na nossa convivência pessoal. Eu postei até no meu Instagram, já posso deixar meu Instagram aqui para o pessoal que quiser me acompanhar por lá, só Pode, pode. Uma boa. Islan. É AIHSLAN, a Islan. Te Ou deixo o então, link. já me encontra. Então, só para você ter noção, a Apple estava desenvolvendo um projeto. Olha que genial, cara. Que você não ia precisar mais da internet móvel. Você já ia ter a própria internet no celular. Olha que genial isso, cara. Você não ia precisar ficar mais refém de operadora. E eu acho que isso vai virar uma tendência, sabe? Nos próximos anos a gente vai ver coisas assim, muito mais tecnológicas, muito acessibilidade muito maior. Eu não sei se você já chegou a conhecer. Tinha um celular que ele era desmontável. Literalmente, você conseguia trocar a memória dele, a memória interna dele. Você conseguia trocar a memória interna dele e colocar outra. Você conseguia, tipo, trocar um alto-falante dele e colocar outro. Eu não lembro agora a fabricante. Cara, que celular magnífico. Só que, infelizmente, é um pouco difícil entender como que é a influência, né? Como que um celular desse não tem tanta aceitação assim no mercado. E aí que a gente vai entender a influência que exerce, né? Alguns influenciadores, algumas pessoas. Claro que tudo isso tem a ver com marketing, né? Como é que essas produtoras vão apresentar o seu produto para o cliente? Eu acho que isso tem tudo a ver. E eu entendo que para uso, pessoal, eu particularmente tenho um Samsung, tá? Gosto muito da Samsung, me adaptei bastante, conheço todo o processo. É um celular que não me deixa a desejar, tá? Até mesmo porque meu uso é pouco. Eu acompanho algumas coisas das empresas, tenho algumas no caso do WhatsApp, Instagram, Facebook. Tem um, acompanho também alguns mineradores aqui de Bitcoin, por aqui mesmo em tempo real. Então, na minha, na minha necessidade do dia a dia, tá, ele consegue ser muito útil para mim. Mas em questão de celular para você comprar hoje e ter e que não vai deixar você na mão é a Apple. A partir do X, né? Do X, do 11 e do 12, do 13 Pro, essas linhas aí já vieram assim perfeita, até mesmo a questão de segurança. É um celular que é meio que entre aspas impossível de você ter acesso. Teve um caso, não sei se você vai lembrar, de um terrorista lá dos Estados Unidos. Era até para me ter puxado essa matéria, mas eu não consegui encontrar. Teve um terrorista nos Estados Unidos que ele estava planejando um ataque, só que a polícia lá é muito inteligente, eles conseguiu interceptar, identificar o terrorista e prenderam ele. Cara, foi questão de hora. O cara tinha um iPhone e a polícia conseguiu ter acesso ao iPhone dele, sabe? Puxou tudo. Porque quando o seu celular tá bloqueado, no caso do iPhone, você tá me ouvindo aí, Pedro? Tudo certo? Sim, sim, tô ouvindo. Conseguindo acompanhar o Vamos. raciocínio perfeito? Sim, vai Maravilha, falar. então. Tá. Cara, a polícia lá conseguiu entrar no celular dele, puxou todos os dados, puxou comunidade terrorista, conseguiu desmontar toda uma estrutura. Cara, a Apple foi em cima falar, como que vocês fizeram isso? Só que, claro, né, como é inteligência governamental, eles não podem estar passando isso para a empresa privada. Então, isso é uma ferramenta exclusiva deles. O governo já tem. Agora, é 100% seguro? É complicado dizer, porque hoje tudo que está na internet não tem segurança, tá? É, É complicado atestar assim, isso é seguro, tá? Isso é seguro. Não dá para você atestar isso hoje. Infelizmente, a gente tem essa precariedade. Mas eu acredito que se você conseguir fazer suas prevenções, manutenção, evitar esses links que aparecem, alguns anúncios de propaganda. Cara, eu fico muito triste quando eu vejo que alguém caiu num golpe. Sabe, isso é muito desumano. Você está, de certa forma, destruindo a esperança de alguém.
um sonho de alguém, o projeto de alguém. Mas Tinha infelizmente. idosos, né? Mas, João, Ô, João, opa, Foi, João, foi, opa, foi. licença, pedindo licença, João, queria pedir, eu ia fazer uma pergunta no pessoal mesmo, mais para um amigo sim, meu, que tá precisando, tipo, ele tá querendo um celular novo dele, porque o antigo dele já tá dando uns problemas, já dando certo problema, assim. Aí ele quer sim. um celular tipo, que seja bem casual, ao mesmo tempo que, assim, que ele dê para usar de certa maneira a favor dele, que ele adora jogar tipo, jogos bem jogos assim. Aí é Pesado, verdade. Então, classicamente falando, um pouco pesados, que é tipo Call of forte. Duty, Schoolgirls, que é um jogo de luta que ele joga. Aí, tipo, ele quer um celular que seja tanto bom assim casualmente, que ele vai, tipo, utilizar para conversar, ver mensagem e tal, mas que também que ele possa fazer coisas no pessoal dele, que é os jogos, que ele adora. Aí Cara, você indica quais, assim, você conhece um tipo de celular? infelizmente, hoje, esses grandes montadores, a gente não tem nada, tá? Infelizmente. A gente vai conseguir alguns aparelhos na China. No caso do Huawei. Não sei se você já conseguiu falar, Ah, ouvir. sim, eu já ouvi falar que, tipo, tem muito assim, celular bom mesmo, assim, caso que o cara queira mais casualidade, mais, sei lá, jogos para jogar, pesados, é na Sei. China mesmo. Inclusive, Cara, até uma vez, eu sou fã de um jogo, eles fizeram um modelo especial para esse tipo de jogo, o celular, tem uma versão mobile, na China. Só existe lá. Eles só vendem esse tipo de celular lá mesmo. Porque só se lá. fosse assim superior, eles iam taxar lá para, sei lá, uns 5 a 7 mil reais. E, tipo, é muito bem esse processador e leva bem em consideração em questão de ser mais para a casualidade de jogos. Pois é, cara, infelizmente esses celulares estão lá, sabe? Essas montadoras estão lá. Pra você ver, tem um amigo meu que ele comprou um celular resistência militar, o celular 10 mAh de bateria, um cara bem robusto, sabe? Gráfico infravermelho, tem presença de calor, o cara veio numa câmera perfeita. Eu falo, como que isso não tem no mercado ainda? Como? E assim, cara, a China tá muitos anos luz de tecnologia. Eu acho que não tem nenhum país assim próximo de desenvolvimento tecnológico. Tudo bem que os Estados Unidos têm uma influência nisso. Ele que deu o pontapé nessa tecnologia. Mas a China pegou isso e, cara, dominou de uma forma, assim, surreal, tá? Então você não vai conseguir nada assim. Para alguns jogos específicos, tem que ver a resolução, tá? De alguns jogos. Então, é muito interessante trazer um aparelho que vai conseguir rodar na resolução que o próprio jogo vai pedir. Algum agora de cor, eu não vou saber, tá? Algum agora de cor, mas eu posso estar fazendo uma pesquisa detalhada. Eu conheço até alguns amigos meus que compram e revende, que eles vão, tipo, ter uma dica perfeita. Mas hoje no mercado dessas grandes montadoras principais a gente não tem. Felizmente a Motorola não tem, a Samsung não tem, a Apple não tem. Mas eu queria muito que essas montadoras chinesas viessem para cá, começar a distribuir esse celular, que a gente, é mesmo para a gente conseguir baixar os valores dos nossos concorrentes atuais, que eles superfaturam celulares aqui, tá? Eu não sei se vocês Sim, sabem, sim. mas esses celulares que era Isso para que eu ia chegar falar para nós também. de Isso que eu ia 600, falar também, mesmo que, tipo, sei lá, venha uma empresa chinesa boa mesmo de celular, nesse estilo, provavelmente seria, sei lá, entre 4 mil a 7 mil reais, tipo, na minha opinião. Pela qualidade de como é o celular, tá ligado? Bem boa, realmente. Isso geraria bem taxas, assim, bem fortes aqui no Brasil. Ficaria bem difícil do pessoal comprar. Cara, Essa é a minha opinião. claro, falar, se conseguisse produzir aqui, eu acho que a gente ia conseguir reduzir essa taxa de exportação, no caso, né? O IOF. é, curtou um pouco Sim, de jogo ali, mas para coisas mais tecnológicas não teve tanto. Mas, cara, eu acho que se for em custo-benefício, né, tem que pegar mais, acho que Android mesmo com mais ou menos uns 130 GB, 200 GB aí, que você achar por né, iOS, que tá saindo, né, já celulares com 200 GB, com 130 GB, aí é uns Uhum. 3 4 mil reais, né, mais ou menos por aí. Mas, tipo, eu tenho um aqui, que é o Moto G31, ele tem 130 gigas. Eu jogo um monte de jogo aqui, eu edito os podcasts aqui, e tá muito bom. E tem bastante memória. Eu acho que se levar pro custo-benefício, acho que é mais Android que você tem que pegar. Você acha também, Aslan?
Com certeza, o Android ele tem uma funcionalidade surreal. O sistema Android ele chegou justamente para revolucionar isso, desburocratizar. A gente ter acesso à informação de uma forma completa, sabe? Não ter restrições no caso que a Apple tem. Cara, o sistema você vai ter que pagar por isso. A Google não, ela liberou, sabe? Geralzão. Mas é aí onde que ela ganha, né? Ela consegue identificar algumas pesquisas que ela consegue vender para quem realmente tem interesse. É aí onde a Google realmente ganha. É identificar o seu comportamento e vender. No custo-benefício, realmente, o outro sistema Android ele está de parabéns. Exato. Mas esse assunto é muito bom mesmo. Oi? É o que eu falo, se vai suprir, se está suprindo suas necessidades, beleza, se não está, é muito importante já começar a buscar um aparelho que vai realmente suprir sua necessidade, né? Se você tem uma exigência maior no caso de resolução, você não vai encontrar no Brasil, infelizmente. No caso dessas montadoras que a gente já tem aqui. Tipo de carro, né? Que a gente tava falando. Sim, Carro maiores é mais para quem tem família, né? Tal, com pra gente certeza. solteira, um carro até menor, tal. Ou a moto Depende da também, pessoa, né? com Depende da pessoa. certeza. Vai de cada perfil. Precisa entender o perfil da pessoa para conseguir realmente ser direto. Falar assim, ó, você precisa disso, que isso vai realmente ser ótimo para você. Mas aqui, você acha que um cara solteiro vai querer pegar um carro qualquer? É claro que Não. não, ele vai querer pular na McLaren, querido. No carro mais top que tem. Discordo, jamais. Eu acho que tá certo mesmo, sabe? Se você pode bancar, tá certo. Agora, eu só acho injusto você cair num mar de dívidas para manter um luxo que você não pode manter. Verdade. Pedro, quer fazer mais alguma pergunta? E aí? Olha, realmente não tem mais nenhuma pergunta. Beleza? Quer terminar por aqui? Tem alguma coisa para falar a mais? Olha, eu tava até com os tópicos aqui que eu queria trazer para vocês. Ah, pode ir, cara. A gente Pode segue. falar. Era a questão do Pode ir. BNDES. Que eu trouxe Ah, pode ser. alguns dados aqui dos maiores dos devedores. Vamos lá na lista decrescente, tá? A gente tem Angola com 3,2 bilhões, isso em dólar. A gente tem 2 bilhões da Argentina, a gente tem 1,5 bilhão da Venezuela, a gente tem também da República Dominicana 1,2 bilhão. Esses valores são em dólares, tá? Dólar. A gente tem um Equador com 0,7 bilhão e a gente tem a Cuba em 0,65 bilhão. E eu fiquei sabendo recentemente que Moçambique tem uma dívida também mais ou menos nesse valor, que não vai conseguir pagar a gente. Cara, olha onde que é Moçambique. Moçambique é do outro lado do oceano. Como que o nosso dinheiro foi parar lá, cara? Como? Que sacanagem, velho. Que puta de uma bosta. Teve até uma fala do presidente Lula que ele falou que vai continuar, né? Ele fala que países grandes têm que ajudar os pequenos. Mas, pô, na Financiar o minha gasoduto. opinião, cara, eu até falei no podcast gravo, Macaco, que é o que eu gravo. Cara, o Brasil não é um país gigante. O Brasil é um país de terceiro mundo. Se é a Rússia, se é Estados Unidos ajudando, aí eu acho que já vale uma, né? Já é mais explicado. Mas o Brasil não é um país gigante que tem que dar dinheiro para todo mundo, né? Você Não acha isso faz também? sentido. Conta não fecha. O desenvolvimento tem que estar aqui, não lá fora. O dinheiro que era para construir o metrô aqui estão construindo lá fora. Mas como assim? O metrô não vai ser benefício, não. Mas é o imposto que a gente paga. É. Olha, pra você ver, eu entendo que. Pode falar. Não, que você até falou, né? Sobre investimentos. Você falou que tem que começar investindo em si mesmo para depois começar a investir, né? Com certeza. Invista em você primeiro. Pra você ver, eu tô até com um dado aqui. Eu não tive acesso a algum desses contratos, tá? Que o BNDES, ou não sei se for o governo, como que forma essa negociação, como que ficou para o pagamento dessa dívida. Mas se tivesse um empréstimo de garantia, eu até que eu entenderia.
eu não sei se você sabe qual que é a dinâmica que a China empresta dinheiro, mas eu vou falar aqui para você. A China vem trabalhando com os demais países, inclusive, entre aspas, inclusive com o Brasil, tá? Só para não perder aqui. Inclusive com o Brasil, que ela tem uma garantia já ali. Se você não conseguir pagar, eu vou ficar com isso aqui. No caso do Brasil, eu não sei se vocês sabem, mas a China tem um pedaço de terra aqui, da China mesmo, sabe? Onde? E eu acredito que o Brasil tinha que trabalhar dessa forma. Esse pedaço de terra. Com certeza. Não dá para pagar, então eu vou ficar com essa terra aqui. Eu preciso dessa terra, eu preciso receber. Com aquela terra lá, você revende de novo para aquela economia, quando ela estiver melhor, consegue tirar o retorno. Eu acho que faz muito sentido. Agora, pra você ver, o que o Bolsonaro falou foi o que eu fiquei sabendo, que eu fiquei até, cara, chateado. Como que você empresta dinheiro, sendo que você só tem a garantia de receber, no caso da Cuba, charutos? Se não der conta de pagar em dia, eu vou pagar em charuto. O que que eu vou fazer com 0,65 bilhões em charuto aqui? Vender? Onde que eu vou estocar? Isso é coisa demais. Não faz sentido, sabe? Não é uma conta que fecha. Cara, o governo já começou se atolando, sabe? Precisa de um incentivo para crescimento, para gerar o investimento. Se as nações veem que a gente não está crescendo, o dinheiro não vai vir. Porque o investidor só investe naquilo que vai realmente crescer, que tem uma tendência. Em resumo aqui, tá, o BNDES no governo Lula, infelizmente, é uma máquina para lavar dinheiro, tá? Infelizmente, o PT exercendo seu tráfico de influência, esse dinheiro vai e volta como uma porcentagem. É aonde eu consigo ser mais, assim, onde consegue fazer muito mais sentido para a gente conseguir entender essa dinâmica. Como que esse tiro vai e não volta? Alguém tem que ganhar em cima disso. Eu tenho certeza, porque não pode um banco dar um tiro no pé desse, ou um governo dar um tiro no pé dessa forma. Não tem compreensão, não faz sentido. Então, eu tenho quase certeza que é usado para lavagem de dinheiro, deixar o dinheiro limpinho para voltar de novo para a mão do partido. E você sabe qual que é o projeto que a China tem lá para aquele trecho lá na Bahia? Ah, é na Bahia? Isso, a China tem uma terra lá na Bahia. Só para você entender a dinâmica lá, como que foi essa história? O estado da Bahia chegou na China e falou: China, eu preciso de um dinheiro para construir uma ponte aqui. Quanto que é a ponte? 10 bilhões de dólar. Bahia. Isso, o estado da Bahia. Eu não A Bahia lembro ajudou assim. a China. Em geral, Não, desculpa. a China ajudou a Bahia. Ah, A China precisava construir uma ponte, não tinha recurso, pediu emprestado. Se não me falha a memória, foi 10 bilhões para construir uma ponte no Salvador. nossa. Beleza, o dinheiro entrou, foi 10 bilhões. Aí a Bahia fez outro empréstimo para ter um desenvolvimento na região oeste, de 4 bilhões. A gente tem em torno de 14 bilhões de dólares. Só que a China precisava de uma garantia. Isso foi assinado, tá? Isso foi autorizado e isso está permitido. Os nossos líderes permitiram isso. Como a Bahia não deu conta de pagar, e ela é um dos países que não consegue se sustentar e precisa dos outros países para cima, dos outros estados para se manter, não conseguiu pagar, a China fez o quê? Ficou com a terra. Ela tem um pedaço de terra lá dela, China. Lá é um território chinês. Ninguém fala isso, mas lá é chinês. E a China já tem projeto lá para construir uma cidade sustentável, se autossustentável, até o esgoto lá vai ser Mas reutilizado e ela pretende construir prédio de até 70, de 30 a 70 metros de altura. Esse quer trazer algum então, gigante para ou cá. seria, tipo, depois que tipo, a Bahia não deu não conseguiu pagar a China, ter dado aquela ajuda para ela, de Eu entendo, como garantir a eu, China pegou parte da Bahia, tipo, virar uma nova versão de, sei lá, Hong Kong, por assim dizer. eu entendo que a dinâmica foi essa, tá? Porque não faz sentido a China ter ficado com aquela terra vendida? Não. Eu entendo que foi a base de troca.
No contrato não tá assim, mas acredito que veio dessa forma. Então a China ficou com aquela terra. Eu acho que o Brasil vai emprestar, tudo bem, mas eu preciso de uma garantia sólida. Terra. Preciso da terra. Preciso dessa metragem de terra aqui para me te emprestar o dinheiro. Se tu não me der essa garantia, eu não vou soltar o dinheiro na tua mão, porque a chance de o calote é muito grande. Cara, a China não perde. A China não perde nos seus negócios. A China não é o que ela é hoje, dando dinheiro para os outros, igual o Brasil faz. Eu entendo que o Brasil pode ter uma participação da ajuda, sim, mas desde que isso tenha garantias. Os nossos contratos não têm garantia. A garantia que tem é charuto. Aqui Eles, teve, no caso, eles né? negociaram bem melhor. Só que aí você fica preso. Como que você vai trazer um monte de charuto para cá? E Sim, aonde você vai aplicar isso? E detalhe, você não pode ficar com isso muito tempo guardado. Você tem que começar a vender isso daí. vai ficar meio que da época do café, lembra? Que o Brasil tinha muito café estocado e não tinha como vender, porque tinha muito café. Se pegar um monte de charuto, vai ficar ruim para vender. Ainda mais que o Brasil ele não é um país que compra muito charuto, né? Não tem demanda aqui. Ficou para fora, Tabagismo é mais com cigarro, né? com certeza. Cigarro, a chance de saída seria maior. Eu não conhecia essa história aí da Bahia e da China, não. Rica desse jeito. Rica, 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 rica. A China ficou rica desse jeito, tá? Só para você entender a dinâmica que ela vem. A tecnologia como o flow que a China realmente vem fazendo. Todo mundo olhou tecnologia, mas como é que a China estava renegociando empréstimo? Porque isso é normal, tá? Países emprestar para países. Até porque existe o FMI. Entendi. É o FMI. Quer falar alguma coisa a mais, Aslan? Você quer terminar por aqui? E aí? Eu tava até Quem com um sabe, tópico aqui cara? que eu Você segue pedi aí e para a gente vai vocês. acompanhando. Oi? Beleza. Tava até com um tópico aqui que eu queria trazer para vocês aqui. Como Opa, é, pode ir, cara. eu tenho muita Pode ir. facilidade em identificar problemas uma pessoa que tem uma dificuldade na vida financeira e conseguir resolver ela. Eu já venho ajudando pessoas a isso já tem algum tempo. Não é um coach, não, até mais um consultor, tá? Eu acho que coach é uma palavra muito, tá meio manchada, né? Coach. Não sou coach, não, tá, gente? Por favor. Um É consultor. mais como se te desse uma dica, bem simples. É um Você vem consulta e eu consigo identificar seu problema e já indico o remédio, no caso. Olha Hum. só, se tiver algumas pessoas do nosso público que está nos ouvindo aqui precisa reorganizar financeiro, eu estou com algumas dicas aqui, tá? Pessoa que vai reorganizar sua vida financeira, pessoa com processo de falência, com dificuldade, perdeu tudo, tá? Vamos lá. O primeiro passo é a virada da chave. Você vai ter que entender que você vai ter que começar tudo de novo, tá? Reorganizar, entre outras palavras, é reaprender e uma recuperação, reaprender e é uma recuperação judicial que você vai passar. Só que nessa recuperação judicial, o governo não vai te ajudar. Tá? E é o que eu acho, cara, o BNDES tinha que estar justamente aí para isso, para ajudar quem está com dificuldade. Não é ajudar outro país, é ajudar nós aqui que precisa. A gente está invertendo valores que não tão simples, sabe? Algo que simples e o governo está conseguindo dificultar. Nesse caso é diferente, tá? Porque o governo não consegue ajudar, não consegue incentivar quem produz e pretende crescer. O governo precisa entender quem é o jogador principal no jogo da política. Não é o grande, não é o top 1, é os pequenos que mantém, é os MEIs, é o microempreendedor individual, é o autônomo. Esse que o governo anterior conseguiu dar poder para ele de compra, né, através do CNPJ. Conseguiu dar um CNPJ para essa pessoa, ela conseguiu chegar diante de fornecedores com um nome. Isso foi muito importante. Acabou gerando muitos empregos. Eu acho que essa jogada do Paulo Guedes ela foi fantástica, porque ela conseguiu injetar o dinheiro na veia de quem realmente precisa.
Não veio terceirizando, cada um comendo um pedaço, um pouco, um pouco, um pouco. Não, o dinheiro foi injetado realmente para quem precisava. No caso, hoje em dia, através do MEI, você consegue comprar um carro, se não me falha a memória, novo, com 30% de desconto. O governo banca o restante. Ou bancava, né? Eu não sei como é que vai funcionar a dinâmica desse novo governo. Espero que eles não destruam tudo de uma vez, né? Aos pouquinhos. Cara, Não, a dor mas é maior, sabe? Aos pouquinhos. Infelizmente dói. Mas eu vou passar vai algumas dicas sentindo aqui. a Você cada. pode falar, João. Não, você vai sentindo a cada momento, não de uma vez. Não, né? É uma punhalada toda vez, sabe? Para quem produz. Eu tô com algumas dicas aqui. Gostaria que o nosso público prestasse bastante atenção nelas, tá? Você que vai fazer um processo de reestruturação na vida financeira, reorganizar, você precisa, primeiro de tudo, cortar gastos. Em principal, cortar gastos, porque você já está reiniciando, você está começando de novo o jogo. Eu sei que é difícil, eu já passei por isso, já ajudei pessoas com esse tipo de dificuldade. Eu sei o quanto é difícil voltar ao básico ao simples, mas a gente precisa voltar ao básico ao simples e reorganizar. Isso é muito importante porque a gente vai buscar uma mentalidade diferente. E aí onde vai buscar, a gente vai buscar aquele ponto que eu voltei a falar para vocês, que é a frase do Alvin Toffler, que é reaprender e desaprender. Essas duas frases nos próximos anos vai fazer muito sentido, porque a gente está entendendo que a dinâmica do jogo vai mudar agora. A gente saiu de uma dinâmica do 220, a gente estava no top 1 de crescimento, estava puxando tudo. A gente teve desempenho superiores aos Estados Unidos. Só para você entender a dimensão na voltagem que o Brasil estava rodando. A frequência estava altíssima. A gente estava num pique muito alto. Estava vendo o dinheiro justamente na mão de quem precisa. Estava injetando dinheiro na economia, a economia estava girando. A gente estava vendo um processo. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu vi. Cara, muita gente mudou de vida muito rápido, sabe? As coisas realmente aconteceram. Eu vi dessa forma. E agora, se for preciso, vai ter que voltar ao básico. O arrozinho, o feijão, a carne, o ovo. Não é feio. O feio é manter uma vida alta sem ter o recurso, né? Sem ter o dinheiro. Se o dinheiro, quando você corta gasto, o dinheiro começar a entrar de novo, é muito importante para quem vai começar de novo, é buscar um rendimento para começar, que seria, no caso, uma reserva de emergência, tá? Quando você começar a montar sua reserva de emergência, você vai conseguir dali buscar outras fontes de renda. No caso, você vai conseguir investir de novo. No caso de algum outro negócio que você já vem de interesse, já vem estudando, um dropship, um e-commerce, ou uma loja de celular, ou uma revendedora de carro, que eu acho que pode fazer muito sentido também para quem quer começar, mas a crescente mesmo está no mercado tecnológico. Eu acho que o mercado tecnológico hoje ela precisa de mais de pessoas nessa área, porque a partir daí já vai começar a ditar economias, vai ditar processo econômico, desenvolvimento, reestruturação, e é um ponto muito primordial para o crescimento de quem realmente vai reestruturar de novo, que é cortar gastos, reduzir os gastos, começar a ter rendas, começar a fazer com que o dinheiro venha para você de uma forma significativa, né, com valores altos. É o que eu sempre falo, que a lei da atração, ela rege tudo. Rege tudo. Se você anda com amigos idiotas, você só vai aprender idiotice, coisa bosta mesmo. Você não vai conseguir nunca ir para frente. Mas se você anda com pessoas que têm uma frequência alta de crescimento, que busca algo em um sentido diferente, ou busca crescimento e desenvolvimento, entre outras palavras, crescimento e desenvolvimento, cara, com certeza sua vida vai mudar. Vocês estão conseguindo pegar eu aí? Eu tô falando muito rápido. Tá bom o áudio aí? Tá ótimo. Mas eu Tá acho ótimo. que Maravilha. isso Beleza. mesmo. É só para acompanhar, porque só para entender se está indo tudo bem, né? Que aí, às vezes, se cortar um pouco, vocês podem falar, isso não cortou. Aí eu paro e volto de novo sem problema nenhum. Tá de boa. Mas o meio tecnológico tem que ser bem investido mesmo, porque é o básico, né? No futuro Com vai ser o certeza. básico. Eu acredito que a partir daí vai começar a ditar como é que vai funcionar a economia. E é para tudo, né? A industrialização vai ser tudo tecnológico.
Mas pode Tecnologia vai. continuar. Só pra você entender que é tão importante o tipo de amizade que você anda, porque eu tenho um grupo aqui que a gente não se conhece em pessoal, mas a gente começou com a convivência ali, que a gente é um grupo de investidor no caso, né? Cada um tinha os seus investimentos pessoais e ali a gente conseguia dividir opiniões, passar algumas notícias, fatos relevantes de algumas empresas, se fazia sentido ou não. Então a gente tinha um estudo de caso ali entre o nosso grupo ali. Cara, esse relacionamento foi desenvolvido tão alto que a gente está com um projeto, sabe? Projetos de fundo, a gente está com um projeto de empresa. Então, a gente está começando a entender o projeto para a gente começar a trabalhar em sociedade. Porque o ser humano, por mais que ele seja solitário, por mais que ele queira ser solitário, a gente não se reagrupou em cidades, em grandes complexos, para viver solitário. Tá? Não existe isso. O ser humano ele não é solitário. Consegue viver? Sim, óbvio. Tem gente para tudo hoje em dia, viu? Para tudo mesmo, cara. Você é louco. E pessoas que queiram viver sozinho não é diferente, que quer crescer sozinho não é diferente. Só que a gente entendeu a dinâmica, a gente entendeu que a gente precisa de conhecimento de outras pessoas com outras especializações para a gente conseguir crescer junto e conseguir levar um negócio relevante que a gente consegue dali tirar uma fonte de renda. Assim, isso foi primordial, sabe? E eu quero esse tipo de coisa na minha vida com muita frequência. Sócios que queiram crescer, que queiram buscar crescimento, que queiram desenvolvimento, que é a palavra que, infelizmente, esse governo meio que odeia, tá? É o crescimento. É o que deixa entender, né? Não é que eu tô criticando ou falando uma bobagem aqui. Esse governo parece que odeia crescimento, porque já vem tirando tudo quanto que é lado, cara. Só para você entender agora, chegou para mim que o governo quer regulamentar as atividades de aplicativo aqui no Brasil, aplicativo de entrega, que o empresário, o dono da empresa é, do aplicativo de entrega, registre o rapaz lá que faz a entrega, é, O- é que registre ele na carteira, sabe? Registrar ele na carteira assinada, tudo certinho. Sendo que o governo anterior já trouxe um MEI para esse cidadão, para ele se apresentar como uma empresa diante desse público, né? Diante do próprio dono do aplicativo. Agora não, já vai mudar. Quer que assine a carteira, no caso do motoboy ou do motorista de aplicativo, e, cara, e quer que o sindicato tenha participação nisso. Tá voltando o sindicato aí de novo. Tinha tirado o sindicato e tá voltando agora, infelizmente. Então, Mas isso é mais. Ah, pode falar, pode falar. só finalizando aqui, tá? Os melhores investimentos para esse novo governo que eu entendo no nosso histórico de roubalheiro, infelizmente, que é uma tendência desse governo agora nesses próximos 4 anos, que eu acredito que não vai passar rápido, é não busque empresas, tá? Que tenham ligação direta na prestação de serviço para o governo. Não sei se eu já falei isso para vocês aqui, mas eu volto a frisar. Não tenha investimentos que tenha ligação direta com o governo, tá? Porque você entende o seguinte, que a empresa que tem ligação no governo, tudo bem, o recurso entra, ela consegue ter lucro no caixa, só que, cara, a chance dessa empresa cair numa lavagem de dinheiro é muito rápido. É igual acordar num sonho que você tá caindo de paraquedas. Quando você percebeu, já aconteceu, não tem como você fugir. Eu não sei se vocês já tiveram um sonho desse tipo, de cair de paraquedas. Já. Cara, mas é muito estranho. Eu já tive, tá? É muito estranho, tipo, você cair de paraquedas mesmo. Se não me falha, nesse dia eu caí da cama. Caí, te juro, caí mesmo na cama, literalmente. Graças a Deus não bati a cabeça ou alguma coisa, tipo, que venha machucar. Mas cair de paraquedas. Quando você percebeu, aconteceu, é muito rápido o mercado. Você vê, o caso da Petrobras ali, quem tinha dinheiro nela, quem tinha comprado algumas ações no valor de mercado alto, perdeu muito dinheiro ali, muito mesmo, sabe? Coisa catastrófica ali, bilhões e bilhões. Infelizmente, né? A gente vê que é consequência do governo. E, cara,
eu entendo que se você entrar numa empresa, tá, que tem um envolvimento direto com o governo, presta serviço, vai ser usado para lavar de dinheiro. Tenho quase certeza disso. Infelizmente, a estratégia é essa agora. Pular fora, buscar alguma coisa que esteja atrelado a uma taxa Selic, dólar ou algum fundo internacional que pague bons dividendos. Mas eu, em particular, sou muito fã mesmo de FIs, galpões, shoppings. Só para você entender, o fundo que eu tenho participação lá, que são cotas, no Rontas Americana, a participação do meu fundo não era tão grande. Só que a receita dele é quase 70%. Ou seja, o fundo que eu tenho participação, ele vai ficar sem 70% dos seus rendimentos. E olha que a participação dele não era tão alta assim, se não me falha a memória, era 551.100. E através desse dinheiro gerava 70% da receita do fundo. Ou Entendi. esse negócio Então, americano tipo, vai afetar pode tudo. falar, pode falar. Os casos americanos vai afetar tudo, tá? Direto e indiretamente, porque a gente ainda não conseguiu medir as consequências até onde isso realmente vai prejudicar. A gente pode ter certeza que quem tem ações no mercado aberto vai sofrer consequências. Eu não sei se você chegou a notícia para você de que algumas pessoas relataram que o dinheiro sumiu da caixinha. A caixinha é aquela que você colocava R$ 1 lá e aí, no caso, o Nubank, no caso, fazia a distribuição, né? E o fundo deles lá colocaram. E o Nubank tinha uma participação gigante lá dentro também. Prestava dinheiro. Porque as americanas, cara do céu, ela pegava muito empréstimo. Só que não pagava. Isso acarretou muito juros. E aí o dinheiro Caixa sumiu tinha lá. participação também. Caixa Não, tinha. não foi americana. Até justamente pelo posicionamento político dela. A empresa hoje que se posiciona politicamente, eu evito. Porque ela está se expondo a um público específico. Ela não pode fazer isso. Ela tem que vender para todo mundo. Não é vender para uma pequena parte. Então a empresa se Entendi. posicionou politicamente, pula fora. Pula Sim, mas fora Entendi. porque Então, eu então sua tava. dica geral, assim, tipo, interromper, João. Então, sua dica geral, assim, desse negócio que tu havia falado antes, é de que, sim. basicamente, se tu for trabalhar, não confia muito numa empresa que está muito interligada ao governo em geral. E o melhor mesmo seria, sei lá, fazer trabalho afora do Brasil. Que é atualmente a melhor opção, por assim dizer. Só para você entender, volto a repetir aqui. Cara, o Brasil é uma terra fértil para crescimento. Muito boa mesmo. Só que vai fazer toda a diferença é uma administração. Se o país não tem administração, é impossível investir aqui e vai crescer. Porque, tudo bem, você planta numa terra boa, só que a terra precisa da chuva. O que que é a chuva? É injetar o dinheiro para fazer realmente crescer. Se não tem esse dinheiro, se o governo não tem esse incentivo, se a gente vive num governo que é declaradamente socialista, de esquerda, que, tipo, o dinheiro não vai para as empresas, mas sim para o povo, só que o que que adianta esse dinheiro ir para o povo e voltar mais, com juros maior? No caso da Selic alta, se a Selic está alta, pode ter certeza que os produtos e serviços vão aumentar. Então, aquele aumento que seria efetivo na economia acaba voltando para o governo. Fica na mesma coisa, no 0 a 0. Para entender. Bom, Eu vou alguma ter. coisa para falar, João? Tem sim, tem sim. É do. Quando tu tava falando das empresas de aplicativo, né, tal, de Sim, entrar, entrar regulação, né, tal. Cara, eu acho regulamento. que isso aí é mais parado no tempo, é mais ultrapassado, entendeu? Tem gente ultrapassada lá dentro do governo que tem essa visão e acaba tendo isso. Só ia falar isso aí mesmo, aí. Realmente acaba prejudicando quem quer produzir. Porque eu não sei se vocês têm acesso, não sei se vocês conhecem algum amigo que faz Uber, algum aplicativo dessa forma, mas eu ganho desse povo assim
de certa forma expressivo, tá? Eles ganham muito bem. Como é que você vai sair de um ganho real de R$ 400 por dia, 400, R$ 300, e vai ganhar o salário da carteira ou o salário da categoria? Não dá. E tem Isso que só pagar imposto, férias, outras com coisas, né? certeza, com certeza. Por que Prejudica que a você empresa e o empregado, né? É porque eles não. Por que eu tô falando que é ultrapassado? É porque eles não conhecem o que é um informal. Conhecem o que é o não? governo. Aí eles têm uma visão ultrapassada e acaba não dando tanto valor a isso. Eu acho que eu entendo dessa forma. O governo precisa arrancar um dinheiro ali, sabe? Ele precisa de alguma forma arrancar um dinheiro desse dinheiro que eles estão ganhando. E a forma é regulamentar. Só isso. O governo não quer ver a empresa crescendo. Se ela estiver crescendo, o governo quer ter a participação dela junto. Por que que não entra como sócio? Precisa dificultar o processo? Que a participação entra como sócio. Faz igual fizeram na Petrobras. Só para você ver, o governo tem 50,2% de participação na Petrobras. É a mesa diretora que manda ali, então. É o governo. É o governo que edita as regras lá. Por que que não faz o mesmo com as outras empresas? Entra com a sociedade. Agora vai dificultar o trabalho de quem está crescendo, porque uma coisa é você trabalhar de carteira assinada no aplicativo, outra coisa é você trabalhar independente. Você fazendo seu horário, você fazendo seu valor. São coisas bem distintas, cara. Eu acredito o seguinte, é muito surreal você ter que trabalhar no domingo 8 horas, sendo que é um momento para você ter um lazer com sua família. Ó, uma folga na semana. Você vê, o pessoal de aplicativo eles têm bastante regalias. Entre elas, é essa facilidade no tempo, sabe? Você consegue fazer seu tempo, você consegue fazer seu dinheiro. Eu acho que isso você consegue injetar o dinheiro na veia. Porque quem produz, né? Quem realmente quer produzir vai atrás. Quem não quer realmente vai ter que buscar algumas formas de ganho. Mas quem quer trabalhar no aplicativo, eu acredito que a gente não pode começar a dificultar por aí. Tudo bem, eu entendo que o governo precisa da participação, precisa do lucro, porque aqui, aqueles políticos lá, cara, são caros, viu? E é a gente que paga, infelizmente. Eu tava até com a dinâmica muito interessante, sabe? Que seria o governo, a economia, no caso, o governo não, a economia capitalista e a política socialista. Os políticos lá tinham que ganhar cada vez menos, tá? Reduzir cada vez mais seus direitos e esse dinheiro tinha que vir para a economia, injetar realmente quem cresce. Eu não sei se vocês já chegaram em Brasília, cara, o que tem de mansão em Brasília ali é brincadeira. O custo de vida em Brasília é um absurdo, É é muitos muito prédios. caro. Eles se fecharam ali no grupinho deles, sabe? Esqueceram do resto do país. Isso não é de hoje. Tem mais alguma coisa a falar? Algum tópico que você separou? Tá de boa assim. Eu queria Eu queria ver com vocês aí, né? Tirar a dúvida de vocês realmente nessa parte de investimento, de conhecimento geral. Tem alguma dúvida, Pedro? Não, Queria não, deu trazer pra entender. isso aí. Se tiver alguma dúvida aí, pode falar. Eu vou tentar ser o máximo dinâmico possível. A dúvida eu Não, deu, tirei, né? Que como que tirei começa, minhas dúvidas. a entrar no para investir. Essa que era a minha dúvida mesmo, mas eu já fiz ela, já executei. Bom, você quer divulgar alguma coisa, Aslan? Quer Passa no meu falar Instagram aí, algo mais pessoal. especial? Se quiser me acompanhar lá, quiser Instagram? tirar a sua dúvida lá, manda lá um direct pra mim. Você consegue Ah, passar claro. minha quer que eu fale, você fala. Eu deixo na descrição, mas qual é o arroba? Deixa eu só conferir aqui. Perdão, gente. É um pouco complicado meu nome, tá? Vocês vai ajudando eu a colaborar. O meu arroba é AHISLANM. Aislan. Isso mesmo. Aslan me lembra um zagueiro do Vasco. Tem um zagueiro do Vasco que chamava Aslan. Ele era muito ruim. Da Eu Crônica não de gostava. Nárnia também. Aslan. Tinha um zagueiro do Vasco, eu não gostava muito dele, não, que era Aslan.
Um zagueiro Cara, bonito. Mas era muito eu queria até fazer um comentário aqui, antes mesmo a gente tá finalizando, que é muito claro. importante os próximos passos que a economia vai estar, tá? Muito importante isso, principalmente de agora aos 6 meses. Isso vai ditar o restante do ano. Se o restante do ano vai ser de paz ou vai ser de confronto. Isso vai ditar. No dia 2 de janeiro, saiu uma manchete até interessante. O pessoal não generalizou isso, mas eu queria trazer para vocês entender uma coisa. Saiu até no Terra Brasil e em alguns outros portais de notícias. Em ritual de candomblé, o Palácio do Planalto é consagrado a Exu, tá? Com essa matéria, eu queria trazer uma pequena história para vocês. Eu não sei se dá tempo. Como é que tá o tempo aí, Falar, João? Me pode ajuda? falar. Pode falar, né? Está com 1h30, mas pode falar. Sério? É, Falei você falou que ia bastante. ser 30 minutos, mas pode Ai, falar. ai. Ó, se vocês quiserem me chamar de novo aí, tá? A gente pode estar colocando um pé mais fundo aí na política, tá? Aí vê com vocês Aí, aí como é que vai entender a dinâmica. Ó, claro. é, de acordo com essa matéria aqui, no ritual do candomblé no Palácio do Planalto lá, que é consagrado a Exu, e eu já ouvi essa história antes, tá? Tem uma história na Bíblia que o povo judeu dividido entre um dos seus reis, entre um deles, Orim, procurou ter boa relação com as nações vizinhas e casou seu filho Acabe com uma estrangeira chamada Jezabel. Esse casal afastou o povo de Deus e introduziu o deus Baal aos templos e adorações. O que está acontecendo agora no nosso país não é diferente. Um reinado novo que tirou o Deus do centro da adoração, colocou Exu. Comentei até com alguns amigos que por isso, entre aspas, o paganismo, a chance dessa nação comer o pão que o diabo amassou é muito provável. Então eu peço a todos vocês que estão nos ouvindo agora, ore a Deus e peça muita misericórdia, porque eu quero muito estar errado, tá? E eu tô vendo essa história se repetir de novo. Todas as nações que eram de Deus. Cara, o que o Bolsonaro trouxe Israel para perto, eu nunca tinha visto isso antes, nunca tinha imaginado algo nada desse tipo. Israel veio aqui e ajudou, trouxe força para ajudar lá em Brumadinho, cara. O que que era aquilo? Chegou avião, um helicóptero, pessoas especializadas, chegou um monte de gente. Israel mandou mesmo assim, falou, não, tô mandando pessoal aí para dar o suporte. Nem os Estados Unidos teve essa atitude, né? Israel foi lá e mandou. Cara, Israel hoje é o polo de desenvolvimento. Se você chegar um dia e lá, cara, você fica surpreso como eles conseguem equilibrar a história com o futurismo. Cara, é surpreendente, Israel. Surpreendente mesmo. Eu conheço pessoas que estão direto lá, sabe, sempre estão lá 2, 3 vezes ao ano. Cara, Israel é belíssimo. Sabe o contato direto com a história do passado? É Israel. E a gente sai de um governo que buscava Deus, que trouxe Israel para perto, e agora a gente está com um reinado que vai, de certa forma, consagrando o nosso país a Exu. Nada contra, nada contra quem é do candomblé, alguma coisa parecida. Só que eu entendo o seguinte: Deus sempre foi sucinto nas suas decisões. E quando ele fala nos seus mandamentos, fala assim: não é para ter nenhuma imagem além da minha, nenhuma imagem, nenhuma adoração além a mim. Cara, Deus é muito sucinto nisso. Então, o que o Brasil está fazendo é totalmente diferente hoje, principalmente dos nossos líderes. E vocês vão entender que na história aqui, quem trouxe Baal e adoração não foi o povo, foi os líderes. Foi o rei Acabe e sua rainha Jezabel, que é a sua esposa estrangeira. Por causa desse, por causa dessa decisão, toda a nação sofreu. E só para você entender, foi 3 anos sem chover naquela nação, tá? 3 anos sem chover por ordenança do profeta. Essa foi uma das poucas vezes que a terra ficou escassa. Não tinha mantimento. Sabe como é que é não ter água por causa de uma rebeldia? Cara, eu creio muito em Deus. E eu entendo que se essa nação. A gente estava vivendo um momento tão bonito que foi muito rápido, cara. Muito rápido. A gente conseguiu ver o desenvolvimento e do nada acabou. Infelizmente, né? Infelizmente acabou.
Mas Ainda passou por você é o nosso público aí, que guerra, passou por misericórdia pandemia. de Deus, porque a gente vai precisar muito dela nos próximos anos, principalmente nos próximos meses, porque o que eu tô vendo aí, cara, é alguma coisa muito parecida com fome e sede. É uma seca geral. Sabe aquela terra que não vai brotar, que não vai gerar? É muito parecida com o Brasil. A gente vai ver isso na Bíblia, lá de José do Egito. A gente vai ver que José vai conseguir interpretar o sonho do faraó, que são 7 anos de fome, de fartura e 7 anos de fome. A gente vai entender que na época do reinado do rei Acabe e Jezabel, o profeta vai determinar que não vai chover ali até, até que ele ordene de novo. E eu acho que a próxima escassez de mantimento e de água vai acontecer nessa nação. Tenho quase certeza. Você não está entendendo como eu quero estar errado sobre isso, porque não é fácil. Eu estou vendo um padrão nisso, sabe? Um padrão, literalmente. E estou encerrando Ah, minha fala aqui. Falei até demais. você fala bastante mesmo, mas tá bom, a gente vai ouvindo, Vou vai fazer um punch tirando aí nossas. e vamos pro próximo. É isso. A gente chama outro dia, claro, pra falar mais coisas. Bom, quero dar tchau ao Pedro, dar tchau a você, a Ivan. A gente vai estar em outro episódio, né? Outro episódio a gente volta. É isso, galera. Muito obrigado, valeu, falou e até a próxima. Tchau.